Querido, antes de a gente começar o estudo de hoje, a semana passada, quando eu estava falando sobre as 70 semanas, eu falei que o povo de Israel, né, o povo judeu, ele tanto conhecia as semanas de dia, que é que todos nós conhecemos, que cada dia representa um dia, como eles também praticavam e entendiam sobre semanas de anos. E aí nós falamos que as 70 semanas de Daniel são 70 semanas de anos e não 70 semanas de dia. E eu, lendo a Bíblia essa semana, né, eu estava lendo, terminei de ler o livro de Levítico, comecei a ler o livro de Números. Então, lá no livro de Levítico, eu me deparei com esse versículo aqui, que eu vou pedir para a Beth ler, falando sobre as semanas de anos, tá? Beth, lê aí, Levítico 25, versículo 11. Levítico 25, versículo 11. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer, de si mesmo. Nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. 25, 11. Levítico 25, 11. Não, é 8. Perdão, não é 11 não, queridos, é 8. É 25, 8. Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão de 49 anos. Então, aí Deus passou para Moisés a lei dos jubilados, ou seja, de 70 e 70 semanas de anos, ou seja, em 50 anos, todo escravo seria liberto. Se você tinha terra de outras pessoas e você pegou por causa de dívidas, essas terras seriam devolvidas. Então, Deus ensinou, né, o povo de Israel sobre esse ano de jubileu em semanas de anos. Aí eu vou ler mais uma vez para vocês verem mais outra vez. Levítico 25, versículo 8. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 70 semanas de anos serão 49 anos. Então, nas semanas de ano, cada dia simboliza um ano, tá? Então, 7 semanas são 49 anos. Lá nas 70 semanas de Daniel, são 70 semanas. Então, é 70 vezes 7, que dá 490 anos, amém? Então, explicado isso, vamos dar prosseguimento à nossa aula. Nós estamos fazendo a revisão de escatologia e semana passada, nós estudamos sobre o arrebatamento da igreja e deu o horário até por causa da ceia e não deu tempo de nós terminarmos. Então, nós vamos começar daqui. E falando ainda do arrebatamento, nós vamos falar agora sobre as características desse arrebatamento. Primeira característica é que ele será rápido. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, Paulo falou que no momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, no momento em que eu abro e fecho meus olhos, os mortos já foram ressuscitados, nós, os vivos, teremos o nosso corpo transformado, revestido de imortalidade e estaremos com Jesus. Rápido, no abrir e fechar de olhos, tudo isso que eu falei para vocês aqui vai acontecer. Os mortos ressuscitarem, nós, os vivos, temos o nosso corpo transformado, ou seja, revestido de imortalidade e estaremos ao encontro do Senhor nos ares. Ou seja, o arrebatamento ele será rápido.
característica do arrebatamento. Ele será secreto. 1 Tessalonicenses 5:2. Pois vós mesmos está inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Então, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Pelo que eu saiba, ladrão ele não coloca no Jornal Nacional o dia que ele vai assaltar. Ele vem secretamente. Ele vem sem que ninguém saiba. Então, o dia do Senhor vai ser secreto. Quando? Olha, nem eu e nem os anjos sabemos, tão somente o Pai, de acordo com os seus propósitos. Jesus falou isso, é óbvio, enquanto homem, enquanto vivendo na sua humanidade. Terceira característica, o arrebatamento será seletivo. Mateus 24, de 39 a 41. Mateus 24, 39 e 41. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Tocou a trombeta, Cristo voltou. 2 vai estar no campo. Os 2 vão ser levados? Não. Um vai ser levado e o outro vai ficar. A mesma coisa trabalhando no campo. Os 2 vão ser levados? Não. Um vai ser levado e o outro vai ficar. Quem vai ser levado? Aqueles que nasceram de novo pela fé em Cristo. Quem vai ficar? Aqueles que duvidaram da pregação do Evangelho, que não concordaram em fazer a aliança com o Senhor Jesus Cristo e não receberam o Filho de Deus como o único e soberano Salvador da sua vida. Esses vão ser o que vai ficar. Então, 2 estarão no campo. Um vai ser tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando. Um vai ser tomado e o outro deixado. Ou seja, o arrebatamento da igreja ele será seletivo. Só vai ser arrebatado os que nasceram de novo. Amém? Alguma dúvida sobre as características do arrebatamento? Então, olha, primeiro ele vai ser rápido, ou seja, no abrir e fechar de olhos. Primeiro. Segundo, ele vai ser secreto. Ninguém sabe quando Jesus retorna. Terceiro, ele será seletivo. Alguns serão tomados, outros ficarão. Amém? Então vamos lá. Consequência do arrebatamento. Primeiro, a ausência da igreja na terra. Isaías 26, 20. Isaías 26, 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te, só por um momento, até que passe a ira. Então, esse versículo ele tanto mostra que a igreja do Senhor não vai participar da grande tribulação, que é exatamente a manifestação de Deus contra os filhos da desobediência, como mostra que ele vai estar guardado juntamente com o Senhor, esperando terminar esse momento de grande tribulação, quando vai se dar a segunda etapa da vinda de Jesus, que vai ser aquela que todos os olhos verão. E assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a segunda etapa ela será visível, para que todos vejam. Segunda consequência, início da grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1, 10. Tessalonicenses 1:10.
e para a guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Então, a igreja ela espera a manifestação do Filho de Deus, que irá arrebatar sua igreja, livrando ela da ira vindoura. Amém? Terceira consequência do arrebatamento da igreja será a presença da igreja no tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3, 12 a 15. Primeira Coríntios 3, 12 a 15. 1 Coríntios 3, 12 a 15. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta será a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque estará sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Então, Paulo está descrevendo aí como será o tribunal de Cristo para a igreja, tá? Esse tribunal de Cristo, a palavra usada por Paulo aí é a palavra ema, que significa tribunal compensatório. Quando Deus irá julgar as nossas obras, aquilo que nós fizemos, e aí será dividido os galardões para quem as obras foram aprovadas. Os demais que fizeram obras, mas não tiveram as suas obras aprovadas, ela vai ser consumida pelo fogo, mas, no entanto, a pessoa, por causa de Cristo, vai ser salva, tá? Ou seja, a salvação não é pelas obras, mas pela fé. Ainda que as obras sejam rejeitadas, a pessoa não será, porque a salvação é pela fé. Amém, queridos? Então, nós vimos aí, falamos sobre o arrebatamento da igreja, e nós vimos que uma das consequências do arrebatamento da igreja é a presença da igreja no tribunal de Cristo. Queridos, logo depois do arrebatamento, a história da humanidade ela vai estar dividida em dois lugares. Aqueles que foram arrebatados estão com o Senhor Jesus Cristo no céu. O que sucederá a eles, primeiro, é o tribunal de Cristo, que nós já vimos aqui, vamos ver mais um pouquinho à frente, tá? E a segunda é a boda do Cordeiro, ou seja, é o casamento de Cristo. E o que vai estar acontecendo aqui na Terra? O que vai estar acontecendo aqui na Terra é o nosso novo assunto, que vai ser a grande tribulação, tá? E sobre a grande tribulação, nós vamos falar sobre a grande tribulação propriamente dita, e nós vamos falar sobre os personagens dessa grande tribulação, que são as duas testemunhas e o anticristo. Nós vamos falar sobre a grande tribulação, sobre as duas testemunhas e sobre o anticristo. Mas ainda na parte ainda de recapitulação, nós vamos ver o que é o tribunal de Cristo. Ao referir ao tribunal de Cristo, o apóstolo Paulo usa a palavra bema, que significa tribunal compensatório. Não trata-se de um tribunal de condenação ou juízo, até porque Jesus falou que aqueles que crerem nele não serão julgados, ou seja, a pessoa daqueles que se converterem ao Senhor Jesus, não haverá julgamento para a pessoa, e sim para as obras. Mas o que não crê já está condenado, ou seja, esse tribunal não é um tribunal de condenação no juízo, mas um tribunal de recompensa, de prêmio, de galardão. Será um momento de prestação de contas. Beth, lê para a gente aí, Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, será um momento de prestação de conta
quando nós daremos conta das nossas obras a Deus, tá, querido? E quando seremos recompensados pelo Senhor. Lucas 14, 14. E será bem-aventurado pelo fato de não terem eles que recompensar. A sua recompensa, porém, a receberá na ressurreição dos justos. Então, vai ser um momento de recompensa. Qual é a passagem? Qual a passagem? A Lucas 14, 14. E a outra passagem é 1 Coríntios 4, 5. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então, cada um receberá o louvor da parte de Deus. Amém. E nossas obras serão julgadas para efeito de galardão. 2 Timóteo 4, 8. É. 1 Timóteo 4, Não, 8. 2 Timóteo 4, 8. Perdão, gente, é 2 Timóteo 4, 8, tá? Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, para aqueles que amam, que tem como sua obra amar a vinda de Jesus, vai receber qual coroa, Beth? Que eu não entendi. Coroa da justiça. A coroa da justiça. E 1 Pedro 5, 4. Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então, quando o Senhor Jesus se manifestar, nós iremos receber a coroa da glória. Portanto, para os nascidos de novo, não há juízo, não há condenação. João 5, 24, Beck, por favor. João 5, 24. Em verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, para os nascidos de novo, não há tribunal de juízo para condenação. Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nada de condenação. Passou condenação, ou seja, nós não somos alvo da condenação de Deus, porque já temos a nossa justificação em Cristo Jesus. Romanos 5, 1. Romanos 5, 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não há juízo e nem condenação, pois nós já fomos justificados. Amém, queridos? Entenderam o que é o tribunal de Cristo? Ou seja, é um tribunal onde as nossas obras serão julgadas para efeito de galardão e não para condenação. Por quê? Porque nós já fomos justificados por Deus em Cristo Jesus
Portanto, não há juízo, como Jesus falou lá em João 5, 24, e nem condenação, como Paulo lhes escreveu em Romanos 8, 1. Amém? Então, a segunda etapa do nosso período no céu até a vinda de Jesus em glória vai ser as bodas do Cordeiro. Então, querido, tanto o tribunal de Cristo como as bodas do Cordeiro vai acontecer lá no céu depois do arrebatamento da igreja. Amém? Então, queridos, até o arrebatamento da igreja não haverá ninguém no céu. Hoje, para ser mais exato, só existe uma pessoa no céu. Só existe um homem no céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, ele foi o primeiro ressurreto a morar no céu. Os demais, nós, tanto os que estamos vivos, como aquele que vai ser transformado na sua vinda, nós entraremos no céu no mesmo momento. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Primeira Tessalonicenses 4, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada da última trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, os mortos são ressuscitados, nós somos transformados e vamos todos juntos ao encontro do Senhor nos ares. Amém? Então, se alguém vocês ouvirem assim, alguém falar assim, olha, eu vou morrer e vou estar hoje no céu. Biblicamente falando, isso não acontece. Eu vou morrer hoje, se eu nasci de novo. Eu vou ficar num lugar que a Bíblia chama de Hades ou Seol, que traduzindo para o bom português significa o mundo dos mortos. Estaremos lá esperando a manifestação de Jesus, quando seremos ressuscitados e iremos juntos com os que estão vivos e transformados ao encontro do Senhor nos ares. Nós já seremos ressuscitados já com o corpo transformado. Amém? Alguma dúvida em relação a isso aí ou podemos seguir adiante? Então vamos adiante. A última etapa que nós estudamos antes de entrarmos em aliança de sangue, foi as bodas do Cordeiro. Aliás, foi exatamente por causa desse estudo, as bodas do Cordeiro, que abriu uma janela para que nós estudássemos aliança de sangue. Por quê? Porque as bodas do Cordeiro é a consumação do casamento de Cristo com a sua igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Depois do arrebatamento, a igreja será a esposa de Cristo. Então, essas bodas, essa consumação do casamento vai ser feita nos céus. Amém, queridos? Então, vamos lá. Beth, leia Apocalipse 19, 6 a 8. Então, ouviu uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Apocalipse 19, de 6 a 8, Perdão. Então, ouviu uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus.
o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-nos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, a igreja, que hoje é a noiva do Cordeiro, no arrebatamento vai ser consumado o casamento e a igreja vai deixar de ser noiva para ser a esposa. Eu não sei se quantos aqui já sabem, eu já falei isso algumas vezes, como é que era o casamento na época de Jesus, lá no Oriente. Vocês sabem como é que era? Ou eu preciso repetir? Bom, então vamos lá. O noivo vinha, assumia compromisso de casamento com a sua esposa, e foi exatamente isso que aconteceu com José e Maria. Eles ainda que não tivessem consumado o casamento, eles já tinham compromisso de casamento. Ou seja, a partir do momento do compromisso, a traição da noiva já era motivo para apedrejamento. Ou seja, então, aí é por isso que a Bíblia diz que José, como era justo e não queria difamar Maria, a sua noiva, intentou sair fora. Num sonho, o anjo explicou que ela não havia traído, mas que o que estava sendo gerado nela era pelo Espírito Santo. Então, ou seja, aí, quando assumia o compromisso de casamento, o noivo ia para preparar lugar. Aí que Jesus fala, e eu vou para vos preparar lugar. Se eu não me engano, é João 14. E quando eu for e vos preparar, eu voltarei para que onde eu estiver, vocês estejam também. Eu estou parafraseando João, se eu não me engano, capítulo 14, tá, querido? Estou falando com as minhas palavras. Então, ou seja, assume o compromisso de noivado, e foi isso que Jesus Cristo veio, assumiu o compromisso de noivado, e agora ele foi. Só que ele vai, mas ele deixa o seu amigo mais próximo, que é aquele que cuida da esposa e que zela pela manutenção da santidade. Vamos falar assim, já que nós estamos falando de igreja, da igreja. E esse amigo que Jesus Cristo deixou é o Espírito Santo. Jesus falou disso, olha, eu vou para vos preparar lugar, mas não vos deixarei órfãos, deixarei um outro Consolador. E aí, quando Jesus fala de outro Consolador, o termo grego ali que Jesus está dizendo é alguém da mesma essência que eu. E ele vos ensinará todas as coisas. Então, por isso que o Espírito Santo é o selo. É aquele que tem a função de nos apresentar a Jesus como igreja pura, santa e imaculada. Amém, querido? Então, quando o lugar estiver pronto, Jesus vai voltar e nós iremos consumar o casamento lá no céu, que é o lugar onde Jesus foi nos preparar. E esse estudo escatológico que nós tivemos, que nós recapitulamos agora, que é as bodas do Cordeiro. Amém, queridos? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá, queridos. Assim, com essa parte, nós terminamos a nossa recapitulação sobre o que nós estudamos até aqui de escatologia. E agora, nós ainda temos alguns minutinhos e nós vamos entrar num assunto novo. Eu falei que depois do arrebatamento da igreja, a história da humanidade vai se dividir em dois lugares. Os acontecimentos dos céus, que nós já vimos, que foi o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, e os acontecimentos na terra, que vai ser a grande tribulação. Amém, queridos? Outra coisa também importante que vocês guardem é que o arrebatamento de Cristo finda-se a era dos gentios, lá de Daniel, as 70 semanas de Daniel, e passa novamente a contar a última semana que ficou faltando. Amém?
A última semana é os 7 anos que ficaram faltando, que vai completar o resgate do povo judeu, do povo de Israel. Então, depois do arrebatamento, Deus não vai estar mais lidando com os gentios, mas agora Deus vai voltar a lidar com o povo de Israel. Amém, queridos? Então, vamos lá. A grande tribulação. Logo após, tá escrito aí, tá? Renatinha botou aí no quadro aí. Logo após o arrebatamento da igreja, se desencadeará um período de aflição e angústia sobre a humanidade, que os escritores sagrados chamam de grande tribulação. Amém? Então vamos lá. O que significa a grande tribulação? Primeiro, é um período de intensa aflição. Beth, lê para a gente aí Mateus 24, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Lê também, Beth, Lucas 21, 25 a 27. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão no mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Amém. Então, essa passagem aí de Mateus 20, Lucas 21, fica aqui muito claro que a grande tribulação ela vai terminar com a volta de Jesus em glória. Nós vamos ver isso com mais detalhe no prosseguimento da aula, mas coloque isso na mente de vocês. O fim da grande tribulação vai suceder com a segunda etapa da volta de Cristo, que vai ser aquela visível, quando ele vai vir com poder e grande glória, todo o povo verá. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, então, com a vinda do Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus em grande glória, vai suceder o final do período que a Bíblia chama de período de grande tribulação. O que significa a grande tribulação? Segundo ponto, a grande tribulação é um tempo de angústia para Israel. Jeremias 30, verso 7. Jeremias 30, 7. Que grande dia é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. E Daniel 12, 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aqueles tempos. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Então, querido, vai ser um período de grande angústia para Israel. Por quê? Porque Israel ele vai fazer nesse período dessa última semana, Israel vai fazer, como nós vimos lá nas 70 semanas de Daniel, Israel vai fazer uma aliança de uma semana, ou seja, de 7 anos com o anticristo. Sendo que no meio dessa semana, o anticristo ele vai se assentar no trono de Deus, exigindo a adoração do povo de Israel, vai se sentar no trono de Deus como se fosse o próprio Deus,
exigindo a adoração ao povo de Israel, ou seja, rompeu, aí com esse fato, rompeu-se a aliança de Israel com o anticristo. Então, as hostes do anticristo vai fazer guerra com o povo de Israel. Então, vai ser um período de grande tribulação para Israel, porque vai ser um período em que Israel ela vai ser assolada pelos gentios e o povo do anticristo vai pisar na cidade santa, querendo destruir o povo de Israel. É interessante que a Bíblia ela mostra alguns tipos do anticristo. Nós vamos falar depois sobre isso também, mas eu vou apontar alguns, como o grego, o rei Antíoco Epifânio. Ele queria destruir por completo também a nação de Israel, no período dos Macabeus, invadiu a nação de Israel, derrubou o templo que foi construído por Neemias, o segundo templo, então, destruiu o segundo templo, sacrificou ali uma porta no altar de Deus. Então, a história, os autores bíblicos, eles citam Antíoco Epifânio como se fosse uma das figuras do anticristo. Aí o tempo passou, foi indo, Jesus veio, Israel estava tomada pelos romanos, pelo Império Romano. Então, no ano 70 da nossa era cristã, um general romano chamado General Tito também invadiu Israel, destruiu o templo, que aí já era o terceiro templo que foi construído pelo rei Herodes. E a intenção desse general romano era dizimar a nação de Israel. E foi uma perseguição tão grande, que Israel, nesse período, deixou de existir como nação. Israel ele foi expulso, e ele foi expulso por várias nações na terra. E isso aconteceu até o ano de 1948 da nossa era, ou seja, de 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que aí surge Hitler, que é tido como um terceiro tipo do anticristo, que também queria destruir o povo de Israel. Então, achou-se necessário criar uma região para que Israel voltasse a viver como nação, para que essas coisas não viessem mais a acontecer com Israel. Então, a ONU, ele criou, não sei se o nome certo é esse, mas eu vou falar, tá? Assembleia, eu não sei se o nome certo é esse, mas foi criada uma assembleia, né, em relação às nações que eram aliadas da ONU, para que as nações discutissem se seria ou não criado um novo Estado de Israel. E as nações resolveram criar um novo Estado de Israel, por isso que hoje Israel tem o seu Estado lá, a sua nação soberana, o seu povo vivendo lá. Isso também é cumprimento de profecias bíblicas também, né? Então, o fato interessante disso tudo aí é que a votação estava empatada e quem deu o voto de Minerva para que o povo voltasse ali foi um embaixador, acho que não sei se é o nome que dá, embaixador, mas foi um representante brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que era judeu também, que deu o voto final, que decidiu que o povo de Israel poderia voltar para o seu território e ocupar novamente as suas terras. Ou seja, o Brasil foi extremamente importante aí na história escatológica, tá? Porque foi o Oswaldo Aranha, um brasileiro judeu, que deu o voto de Minerva para que o povo de Israel pudesse voltar ali. Nota 10 para o Brasil nesse ponto, tá? Amém, querido? Alguma dúvida? Então lá, foi um tempo de angústia para Israel e um período de derramamento da ira divina. Apocalipse 6,
16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster-se? Então, queridos, vai ser um período de angústia para Israel, porque Israel vai estar em guerra com o anticristo, que tem várias nações por trás dele, e vai ser um período de angústia também para o mundo, porque vai ser nesse período em que Deus irá manifestar a sua ira contra o filho da desobediência. Então, angústia para Israel por causa do anticristo, e angústia para o resto do mundo, que é a manifestação da ira de Deus contra os filhos da desobediência. A Bíblia nos faz entender que esse derramamento da ira de Deus não vai ocorrer sobre Israel, não, tá? Israel, ele vai ser guardada, tá? E a gente vê lá em Apocalipse, quando fala sobre a mulher e o dragão, quando a mulher deu a luz ao menino, e aí a gente entende que é Israel e o menino seria, no caso, Jesus. Eles vão ser guardados lá no deserto da ira de Deus, e nem da igreja, porque nós já vimos que a igreja já vai estar no céu. Então, Israel e a igreja vão ser guardadas da ira de Deus. As demais nações, não. E depois a gente vai ver, quando a gente estudar os julgamentos das nações, que houve nação que foi a favor de Israel e que houve nação que foi a favor do anticristo, tá? Tá bom, queridos? Então, guardem isso na memória de vocês. A grande tribulação vai ser um período de angústia sobre Israel. Por quê? Por causa do domínio do anticristo, por causa da ira do anticristo contra ela. E vai ser um período de angústia para o resto da humanidade, por causa da manifestação da ira de Deus. Amém, queridos? Bom, vou abrir agora para vocês, aí depois a gente começa nesse segundo ponto, tá? Que já vai dar aqui 25. Eu vou dar 15 minutinhos para vocês dirimir dívidas não. Dívidas não é comigo não, tá? Porque é complicado, mas para dirimir dúvidas e acrescentar algumas coisas aí que vocês queiram acrescentar ao estudo. E aí, na semana que vem, a gente vai continuar desse ponto 2 aqui, tá? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma espécie de colocação? O momento é agora, tá, queridos? E depois, Renato, tá com você, tá, querido? Tá, querido? Eu só gostaria de dar que o Oswaldo Aranha hoje é nome de rua lá em Israel também. Então, legal. Obrigado pela contribuição, Bruno. É isso que eu gosto, é isso que eu gostaria de vocês. Vocês, com certeza, tem muita coisa que poderia ajudar no estudo, como o Bruno ajudou agora, mas vocês ficam tímidos. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Obrigado, tá, Bruno? Isso aí eu não sabia, que tinha uma rua lá na Israel que se chamava Oswaldo Aranha, não. Eu sabia que o voto de Minerva tinha sido dele. Mais alguém? Não teve dúvida nenhuma? Legal. Renato, tá com você, meu pastor. Amém. É interessante, né? A gente vê... Renato, tá muito baixo você. Sim. Então é interessante a gente ver, né, entender um pouco essa diferença, né, entre os judeus e os gentios, né? Gentios aqueles que não são judeus por nascimento, são de outras nações, e como Deus escolhe um povo, os judeus, por meio deles vem o Messias, né, e somos nós. Então a salvação para alcançar
todas as nações, né? Jesus veio para salvar não exclusivamente um povo, mas a salvação é universal no sentido de alcançar a todos por meio da fé. Mas essa história toda, a trajetória do povo judeu, desde a escolha lá, desde o chamado de Abraão, né? Deus fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra, se refere a Cristo lá. É muito interessante a gente ver isso e entender, né, esse período. E aqui eu quero incentivar vocês, até não conversei isso com o Reinaldo, mas só para efeito de melhor entendimento, quando ele vai dar seguimento aí na grande tribulação, para a gente, essa semana, se tiver oportunidade aí de ler a carta aos Romanos, do capítulo 9, capítulo 10 e até o capítulo 11, né? Até o capítulo 11, que fala, que aí a gente vai entender o que aconteceu com Israel, esse endurecimento de Israel, a plenitude dos gentios, esse período da igreja que ele falou, né? O que aconteceu aí é Paulo falando dessa condição do povo judeu, né? Para a salvação ser estendida para nós. Então esse é o período, né, que ele coloca aí como o período da igreja, e depois Deus vai tratar com esse povo à parte, né? Nós somos povo de Deus, mas Deus vai tratar com Israel à parte. Isso é tremendo, né? Esse é o povo escolhido de Deus, deles vem o Messias, mas esse é o povo de Deus, né? Então, aqui Romanos 9, 10 e 11, você vai entender todo esse processo que aconteceu aí, né? O que aconteceu com Israel, e Deus diz, chamarei meu povo, que não era meu povo. E aí a gente vê o amor de Deus, né? O amor de Deus pelo homem. Ele cria o homem lá, o homem cai, né? Naquela condição da queda do homem, tem toda uma trajetória de um povo escolhido com o propósito de vir o Messias, vir o Salvador, né? Para nos alcançar. Então isso é maravilhoso, saber que essa história está em curso, e eu quero sempre enfatizar o que eu vou enfatizar aqui agora. Nós somos salvos, amém? Amém? Né? Somos salvos. Então ainda é tempo de salvação para muita gente, e nós não podemos perder isso de vista. Quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente assiste ao Reinaldo, quanto mais a gente ouve aqui e aprende, mais responsabilidade nós temos de compartilhar, de saber que muitas pessoas estão na ignorância como nós estávamos um dia. Nós éramos cegos, mas nós fomos alcançados, nós fomos salvos. E aí é terrível você saber, né, o destino do não salvo. O destino não salvo. Pessoas que nós amamos, isso dá uma agonia, né? Porque a gente sabe qual é o destino sem Cristo. Então, ao mesmo tempo que pode nos dar uma agonia nesse sentido, a tristeza pelas pessoas, nos dá uma alegria que nós somos salvos. Mas que nós possamos tomar isso como base, né? E orar, interceder pelas pessoas, falar da salvação. Há tempo ainda, queridos. Há tempo de salvação, né?